Bom, então a gente conversa um pouquinho sobre O Cavalo e Seu Menino, terceiro livro das Crônicas de Nárnia, em ordem cronológica de acontecimentos, hein, pessoal? Este livro foi publicado em 1954 e ele é um pouco diferente dos demais, né? Primeiro porque aqui você não tem crianças do nosso mundo, né, da nossa realidade, como os protagonistas. Eles vivem em terras que lembram muito as terras muçulmanas, mas que são vizinhas de Nárnia. Os irmãos Pevensie estão lá, mas eles são um suporte para a história principal que se passa aqui com essas outras crianças. Aliás, a história se passa durante o reinado dos irmãos Pevensie em Nárnia. Esta é a segunda vez que eu leio as Crônicas de Nárnia e eu não tinha lá uma boa lembrança deste livro da minha primeira leitura, que aconteceu há, sei lá, gente, mais de 13 anos. Me lembro de ter sido um livro que eu li arrastada, não gostei. Bom, enfim. Mas desta vez eu saí desta leitura com uma impressão bem diferente. Este livro acaba trazendo uma história de aventura que vai se entrelaçar com aquelas histórias que a gente já conhece, né? O Sobrinho do Mago, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, enfim. E ele vai mostrando pra gente como o esquema de Nárnia é importante até mesmo para essas terras adjacentes, né? Eu vou tentar me explicar melhor. Não se trata apenas, né, quando a gente pensa em Nárnia, não se trata apenas de um sistema novo, surpreendente, maravilhoso para nós do mundinho normal. É um sistema que pode interferir e melhorar a situação ao redor também. Vamos conversar sobre o enredo deste livro? Vamos ver se eu me faço entender melhor aí. Pessoal, aqui a gente encontra o Shasta. Este é um menininho que foi, né, quando bebê, adotado entre muitas aspas, tá? Por um pobre pescador. Esta é uma criança que também, como Moisés, vai ser encontrada aí rio abaixo. Só que ele não será encontrado por pais amorosos, nem da nobreza, nem nada do tipo. Não, é um pescador que vai tratá-lo como escravo. A verdade é essa. O garotinho vai trabalhar para ele e vai ser bastante maltratado também. Um belo dia surge um estrangeiro, né, um forasteiro do nada, ele tá só de passagem. E ele vai conversar com esse pescador, vai notar o menino e vai fazer uma oferta pelo menino. Nós temos o pescador contando a história de como ele encontrou aquele garoto para este forasteiro, enquanto o menino vai ouvir de longe, então ele mesmo não sabia de sua origem, né? Então, essa criança foi resgatada de um naufrágio. E como o Sinui no egípcio, né, sobre o qual a gente conversou no domingo passado, o Shasta aqui neste livro também é bastante diferente da população ali que vive na mesma, né, nas mesmas terras que este pescador. Então, só pelas características físicas que o menino vai desenvolvendo, né, ele é mais clarinho, ele tem o cabelo diferente, dá para você inclusive desconfiar de onde é que ele veio. Mas até aí tudo bem. Enquanto o garoto está ouvindo essa história, né, descobrindo realmente que aquele pescador não é exatamente seu pai, esse tipo de coisa, ele está ao mesmo tempo pensando em como seria bom mudar de ares, né? Então ele está assim, até meio feliz por estar sendo vendido para um outro amo, que provavelmente vai tratá-lo muito melhor. Então ele está sonhando com isso, até que o cavalo do forasteiro vem conversar com ele. É isso mesmo, o cavalo fala. E vai dizer para ele, ó, de jeito nenhum, esse cara vai ser muito pior do que esse pescador aí. E nesse momento, né, quando o cavalo ouve o garoto e vai conversar com ele já estava se preparando, estava tudo pronto para ele fugir dali. Então ele resolve convencer o garoto a fugir também, né? Os dois contam ali suas histórias, né? O cavalo também foi, como é que vamos dizer, foi roubado, né? Ele vivia em Nárnia, por isso ele é um cavalo falante, veja bem, que era meio que proibido de transitar pela área sul ali de Nárnia. Isso acontece quando ele era jovem também. Então, só que ele, teimoso, resolve passear ali por aquela área proibida e ele será raptado. É assim que ele vai parar nessas terras estranhas aí com esse forasteiro. Bem, então tá ótimo, o cavalo tá prontinho para fugir, o menino vai fugir junto com ele e é isso. Só que no meio dessa fuga, eles verão leões, bem no meio do caminho mesmo. E o cavalo morre de medo de leões. Então, assim, aquilo vai obrigá-los a dar uma desviada de caminho. E é por conta desse desvio, né, para evitar o ataque desses leões, que eles encontrarão mais uma menina fugindo a cavalo. Coincidência das coincidências, o cavalo da menina, né, que na verdade é uma égua, é também de Nárnia. Também fala.
Esta menina está fugindo, na verdade, de um casamento que ela quer evitar de todas as formas possíveis. Enfim, ela fugiu de casa para evitar esse casamento. Essa menina se chama Avariz, ela é meio que uma princesa ali de umas terras X, e ela havia sido prometida em casamento para um cara mais velho do que ela. Enfim, ela não estava nem um pouco afim de fazer aquele casamento. Bem, só que para fugir, veja bem, ela vai envenenar a própria Aya. E ela não pensa nas consequências, então ela não faz ideia do que foi que aconteceu com aquela Aya. E ela meio que não tá ligando para isso, não. Aquela Aya pode ter morrido, aquela Aya pode ter sofrido as consequências, né, da fuga da menina, ela pode ter sido culpada por ter deixado a garota fugir de repente, ou até mesmo ter sido responsabilizada pelo sumiço, né, por um rapto daquela garota. Então, coisas terríveis podem ter acontecido com aquela escrava. Por enquanto, nós não sabemos os desdobramentos, mas você tem aí também, né, essa questão de que os dois estavam fugindo para Nárnia, as duas também estavam fugindo para Nárnia, então vamos todo mundo junto. E aí, no meio do caminho de Nárnia, existe uma cidade incontornável. Eles vão precisar passar por essa cidade, né? A cidade se chama Tashban. E ela é comandada por um, sei lá, gente, é uma figura aqui dentro desse... Ele é um tirano. Ele é terrível, vingativo, nada passa por ele, mas ele está perdidamente apaixonado por Susana. Então ele tem até umas falas meio engraçadas aqui neste livro. Bem, esta cidade é comandada por este tirano. Quando eles chegam lá, você tem todos os preparativos para esta festa de casamento. Susana está lá com outros narnianos também, né? Os trâmites deste casamento, né, arranjado, estão em andamento ali, né? E aí, por conta dessa quantidade de narnianos que estão ali, o garoto vai ser reconhecido. Não como um narniano, mas como alguém de Arquelândia. Arquelândia é uma cidadezinha que fica bem próxima, grudada ali mesmo em Nárnia. Então, os narnianos ficaram sabendo do sumiço dessa criança, um sumiço recente, tá? Ou seja, o garoto está sendo confundido com um príncipe da Arquelândia que acabou de sumir. E o garoto, né, ele não tem trato social, né? Ele viveu a vida inteira com aquele pescador, foi tratado como, né, capacho, como escravo. Então, assim, ele não consegue dizer, não, não sou eu. Vocês estão me confundindo. Ele meio que vai deixando as pessoas acharem que ele é o tal do Corin, esse príncipe que desapareceu. E aí tá tudo sendo arranjado para que eles levem o menino para Arquelândia na volta para casa. Só que nisso você tem esse casamento que deveria ser arranjado entre a Susana e esse tirano de Tashban, que não vai dar certo. A Susana tá assim, ó, não, de jeito nenhum isso não vai acontecer. Então os narnianos precisam bolar a própria fuga, porque eles percebem que não vai ser fácil sair daquelas terras que imitam terras muçulmanas, porque, né, o seu soberano, que é um tirano, né, não é a pessoa mais indicada para ser, como é que vamos dizer, rejeitada, não é mesmo? Ele não vai aceitar bem essa rejeição. Então, os narnianos fogem dali. Nisso da fuga dos narnianos, um pouco antes, na verdade, eles vão descobrir que o Corin realmente estava lá, né? Eles tinham confundido os meninos, enfim, eles levam o garoto certo embora também e ficam para trás, então, o Shasta e o seu cavalo, a Avariz e sua égua também. O que acontece? Lá em meio a essas, né, a esses preparativos para esta festa, está também uma amiga da Avariz. E elas entram numa salinha ali, estão conversando, enfim, dali a pouco entra o soberano de Tashban junto com seus homens. E eles começam a bolar a vingança contra a Nárnia. Veja bem, como assim a noiva dele sumiu? E como a Arquelândia fica no meio do caminho também, eles vão invadir a Arquelândia, vão invadir Nárnia, enfim, esse é o plano. E eles têm um exército prontinho para isso. Então, assim que eles saem daquela salinha, as meninas saem correndo, a Avariz vai lá conversar com o Shasta, né, e com o cavalo dele, conta o que está acontecendo, e aí eles também precisam fugir. A ideia é que eles fujam o mais rápido possível e avisem o pessoal, tanto da Arquelândia quanto de Nárnia, o que é que está acontecendo. Eles serão invadidos, né? É bom que eles se preparem. Então, eles fazem isso. No meio do caminho, eles serão interpelados por leões mais uma vez. E aí meio que não tem jeito, eles serão atacados por esses leões e um deles vai machucar as costas da menina. E aí nós temos o Shasta meio que defendendo a menina, né? Ele encara esse leão que a machucou. Mas a menina já está ferida, né? Enfim, dali a pouco esses leões somem, eles conseguem seguir viagem. E aí, ok, eles chegam a tempo, né? A Arquelândia lá, a Nárnia, conseguem avisar lá o que vai acontecer. Tá todo mundo preparado lá para receber os invasores.
Vai acontecer uma batalha terrível, os narnianos vão vencer, tudo vai ficar bem na Arquelândia também. E aí nós vamos ter alguns desdobramentos. Nós vamos ter o Shasta sendo reconhecido como um filho perdido, né? Então, ele é confundido com Corey no primeiro momento, porque ele é muito parecido com este príncipe de Arquelândia. E os dois, quando se encontram, também se acham muito parecidos. E aí todo mundo entende quem era o Shasta, né? Ele era o filho perdido, né? O que aconteceu com essa criança? Bem, existia uma profecia que dizia que um dos garotos, né, e aí era específico, era realmente o Shasta, porque ele era o mais velho, veja bem. Então, assim, eles eram gêmeos, mas um bebê sempre nasce primeiro, né? Pois é, o Shasta era o primogênito. Então, o primogênito impediria uma invasão dos Calormanos, né, o pessoal aí dessas terras do Tashban e tudo mais. Então, ele impediria uma dessas invasões deles. E isso acarretaria N problemas ali para aquela cidade também. Enfim, ele não poderia continuar vivendo ali para que essa profecia não fosse cumprida. Então, ele será realmente raptado, vai haver um naufrágio, ele vai ser resgatado pelo pescador e tudo mais, mas não adianta. Porque profecia é isso aí, né? Se tem que acontecer, vai acontecer de qualquer jeito. Não importa ali o empecilho que você coloque no meio do caminho. Então, no fim das contas, sim, esse menino impediu a invasão dos Calormanos, a Arquelândia e a Nárnia. Então, ele vai ser restabelecido ali em sua casa e também como primogênito, tá tudo indo bem. Só que antes disso, tem um momento bem interessante aqui neste livro, que é o seguinte: por conta daquele ferimento, né, que a Varys vai receber do leão, o Shasta está se sentindo culpado, né, apesar dele ter, né, conseguido coragem para encarar o leão, né, mas isso acontece só depois que a menina foi ferida. Aí ele tá lá chorando as pitangas, não, porque eu sou um desgraçado, não sei o que lá. E aí ele ouve uma voz. Ele tá sozinho, tá? Quando ele, né, tá lá desabafando, né? Mais ou menos como aquela cena em que ele estava desabafando no começo do livro e o cavalo o ouve e vem conversar com ele. Então, dessa vez, né, ele vai fazer a mesma coisa, vai desabafar sozinho e ele vai ouvir uma voz. E a voz vai dizer isso aqui, ó: não chamo você de desafortunado. E ele responde, ó: não acha que foi azar encontrar tantos leões? Só havia um leão. Mas o que quer dizer? Acabo de lhe contar que havia pelo menos 2 na primeira noite e... Aí ele é interrompido pela voz. Só havia um, mas ele tinha pés velozes. Como sabe? Era eu. E enquanto Shasta estava boquiaberto de espanto e nada dizia, a voz prosseguia. Era eu o leão que o obrigou a se juntar a Avariz. Gente, olha só, eu errei o nome da menina o vídeo inteiro, né? Agora que eu vi, é Aravis, tá? Enfim, vamos lá. Era eu o gato que o consolou em meio às casas dos mortos, né? Porque eles combinam de se encontrar num cemitério que fica meio que fora da cidade de Tashban, né? Então, caso eles se percam lá dentro daquela cidade, no horário tal, eles vão se encontrar ali na cidade dos mortos, que é este cemitério. Era eu o leão que espantou os chacais enquanto você dormia. Ele foi quase, né, devorado por chacais naquela noite em que ele vai para a cidade dos mortos esperar os outros e ele acaba dormindo, né? Enfim. Era eu o leão que deu aos cavalos a nova força do medo no último quilômetro, para que você alcançasse o Rei Lune a tempo, né? Para que eles chegassem a Arquelândia a tempo. Então, aquele último ataque de leões era para que eles se apressassem. E era eu, o leão de que você não se recorda, que empurrou o barco onde você jazia. Olha isso. Quando era uma criança à beira da morte, para que chegasse à costa onde um homem estava sentado, desperto à meia-noite, para recebê-lo. Aí o espanto do menino, né? Então, foi você quem feriu Aravis? Fui eu. Mas para quê? Filho, disse a voz, estou lhe contando a sua história, não a dela. Não conto a ninguém uma história que não seja a sua. Quem é você? Perguntou Shasta. Por enquanto é só uma voz, né? Eu mesmo, disse a voz muito grave e baixa, de modo que a terra tremeu. E outra vez, eu mesmo, alto, claro e alegre. E depois pela terceira vez, eu mesmo, em um sussurro tão fraco que mal podia ser ouvido e que ainda assim parecia vir de toda a volta, como se as folhas farfalhassem com ele. Então, é eu mesmo. Eu li mais alto, né? Enfim. Shasta não tinha mais medo
de que a voz pertencesse a algo que fosse comê-lo ou de que a voz fosse de um fantasma, mas foi acometido por uma espécie nova e diferente de tremor. Porém, também se sentia contente. Enfim, a voz era do Aslan, né? E a gente sabe que Aslan é Jesus também, aqui nas Crônicas de Nárnia, aquela coisa toda. Então aqui existe esse momento de revelação. Agora, o que acontece com a Aravis é o seguinte: ela precisava ela precisava de uma lição. Ela precisava se arrepender. Durante esse ataque dos leões, aqui uma coisa que vai acontecer é que ela vai entender que aquele garoto, apesar de ser um maltrapilho, apesar de ser pobre, de ter sido adotado, entre aspas, por um pescador, né? Um garoto que não tem trato social, ele não sabe muito bem, ele não tem traquejo, né? Então ele se deixou levar por aquelas pessoas que o haviam confundido com o príncipe da Arquelândia. Então ela via nesse menino um inferior seu, mas quando ela nota, né, ela vai mudando de opinião ao longo da história. E quando ela nota a coragem dele ao enfrentar o leão que a havia ferido, ela muda de vez. Mas era preciso também que ela levasse uma lição com relação ao que aconteceu com a escrava. Então ela também precisava ser castigada. Então tá aí o motivo dela ter sido ferida durante este último ataque dos leões aqui. Mas a menina vai ficar super bem, enfim. Vai ter um momento de arrependimento e tudo mais. E eu queria ler para vocês mais um trechinho também em que o cavalo do menino, né, o Bri, tenta explicar a questão de Aslan, né, a questão deste leão diferente, né, para Aravis. Porque a Aravis sabe que ele morre de medo de leões, né? Isso a gente também sabe desde o início do livro. Mas, apesar disso, ele tem umas falas, assim, sabe? Ele usa umas expressões, assim, que tem leão no meio, tipo, pela juba do leão, né? Ele faz isso o livro todo. No final, mas pro final do livro mesmo, né? A menina vira pro cavalo e fala: Posso te fazer uma perguntinha? Ali, ó, faz tempo que eu quero lhe perguntar algo. Por que você está sempre jurando pelo leão e pela juba do leão? Pensei que odiasse leões. E aí ele responde, ó, e odeio. Mas quando falo do leão, é claro que não me refiro a Aslan, o grande salvador de Nárnia, aquele que expulsou a feiticeira e o inverno. Todos os narnianos juram por ele. Mas ele é um leão? A menina pergunta. Não, não, claro que não. Olha isso aqui, ó. Disse Bri com a voz um tanto chocada. Todas as histórias sobre ele em Tashban dizem que ele é. Essa é a Aravis falando, né? E se ele não é um leão, por que você o chama de leão? E aí ele responde, ó, bem, seria bem difícil entender isso na sua idade. E eu era só um potrinho quando parti, de modo que nem eu entendo plenamente. Este é o narrador, ó. Bri estava de costas para o muro verde ao dizer isso, e os outros dois estavam de frente para ele. Ele falava em um tom um tanto superior, com os olhos semicerrados. Foi por isso que não viu a expressão alterada nos rostos de Ruim. Ruim era a égua, né, da menina, e Aravis. Elas tinham boas razões para estar boquiabertas e de olhos arregalados, pois enquanto Bri falava, elas viram um enorme leão saltando de fora e se equilibrando no alto do muro verde. Só que era de um amarelo mais vivo e era maior, mais belo e mais alarmante que qualquer leão que jamais tinham visto. Ele logo saltou para dentro do muro e começou a se aproximar de Bri por trás. Não fazia ruído algum, e as próprias Ruim e Aravis não conseguiam emitir som algum, como se estivessem congeladas. E o Bri continua, né? Sem dúvida, prosseguiu Bri. Quando falam dele como leão, só querem dizer que ele é forte como um leão. Ou, para nossos inimigos, é claro, feroz como um leão. Ou algo desse tipo. Mesmo uma garotinha como você, Aravis, deve saber que seria bem absurdo supor que ele é um leão real. Na verdade, seria mesmo desrespeitoso. Se ele fosse um leão, teria de ser um animal como o restante de nós. Ora, então assim, e o leão, né, o Aslan como leão, tá ali atrás dele, né, enquanto ele diz isso. E ele começa a brincar, fica, se ele fosse um leão, ele teria 4 patas e uma cauda e bigodes, né? E começa a dar risada aí da imaginação dele. Só que nisso, né, quando ele diz a palavra bigodes, ele sente uma coisinha assim roçando no pescoço dele. Era o bigode do leão. Pois no exato instante em que ele dizia a palavra bigodes, um dos bigodes de Aslan chegara ali a fazer cócegas na orelha. Bri saiu voando como uma flecha até o lado oposto do cercado e ali se virou. E aí ele pôde ver o Aslan,
que, enfim, né, se manifesta, né, aparece ali para todo mundo realmente como um leão. Mas é isso, pessoal. O livrinho acaba de forma bastante satisfatória, né? Todos estão ali reunidos, né? Todos os amigos, as pessoas que lutaram, né, contra ali Tashban e seu tirano. O tirano também vai ter ali um fim condizente com o livro infantil. Ele será transformado em burrinho, né? Em mula, acho. Bom, enfim, burro e mula, eu sempre confundo os dois, tá? Então ele terá seu castigo. A gente tem a Susana, né, escapando de uma, né, quando ela escapa do casamento com este cara. Você tem a ordem sendo restabelecida novamente na Arquelândia, né? Então você tem o reencontro com o filho perdido, né? Tá tudo indo bem ali. A Aravis vai ser convidada a viver ali na Arquelândia, onde seus novos amigos estão agora, né? Tudo em Nárnia volta ao normal também e Aslan tá por aí. Ou seja, temos aqui mais um livrinho altamente satisfatório das Crônicas de Nárnia. Qual foi o problema que eu tive com este livro na minha primeira leitura? Não sei. Então, reforço aqui a recomendação das Crônicas de Nárnia. Gente, é um livro para crianças de todas as idades, tá? Vou deixar os links das outras duas resenhas dos dois primeiros livros na descrição deste vídeo. E nos próximos meses aí eu volto para a gente continuar conversando sobre as Crônicas de Nárnia. Mas já recomendo fortemente, pessoal. E para você aí que leu essas crônicas há mais de uma década, como é meu caso, tá? Recomendo fortemente a releitura. Esses livrinhos crescem. E é isso então, eu vou ficando por aqui, mas antes gostaria de agradecer a todos os apoiadores do canal, mesmo sem a lista de nomes aqui ao lado, porque eu ainda estou trabalhando, né, nesta lista. Toda virada de mês eu dou uma atualizada nesta lista, mas do mês passado para este eu recebi muitos novos apoiadores, então, gente, muito obrigada de coração. A partir do vídeo de domingo, provavelmente a lista já vai estar prontinha. Mas é isso então, meu agradecimento eterno permanece. Um beijo grande para todos vocês que assistiram a este vídeo. Quem perdeu as outras resenhas, né, anteriores das Crônicas de Nárnia, não deixe de conferir na descrição do vídeo os links. E é isso então, um beijo grande e até os próximos vídeos.